Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Não estaremos nós no caminho largo do mundo, que é o caminho da perdição? Não estareis vós, sem perceber, no caminho largo do mundo, que é o caminho da perdição? Vós sabeis mesmo que há uma via que parece reta e segura ao homem e que conduz à morte? Vós distinguis de fato entre a voz de Deus e a da graça, e a do mundo e da natureza? Vós escutais realmente a voz de Deus, nosso bom Pai, que depois de ter dado sua tríplice maldição a todos os que seguem a concupiscência do mundo, ai, 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 aos habitantes da terra, vos grita amorosamente, estendendo-vos os braços: separai-vos, meu povo escolhido, caros amigos da cruz de meu Filho. Separai-vos dos mundanos malditos, por minha majestade, excomungados por meu Filho e condenados por meu Santo Espírito. Tomai cuidado de não vos sentar em sua cátedra empestada. Salmo 1:1 e seguintes. Não permaneçais nas suas assembleias, nem mesmo pareis nos seus caminhos. Fugi do meio da grande e infame Babilônia. Não escuteis mais que a voz, não sigais senão as pegadas de meu Filho bem-amado, que vos dei para ser vosso caminho, vossa verdade, vossa vida e vosso modelo. Ipsum audite, escutai-o. Ouvireis vós este amável Jesus que vos clama, carregando sua cruz: vinde após mim. Aquele que me segue não ande em trevas. Tende confiança, eu venci o mundo. Tendes aí, meus queridos associados, tendes aí os dois partidos que se apresentam a vós todos os dias: o partido de Jesus Cristo e o partido do mundo. À vossa direita tendes o partido de nosso amável Salvador. Este avança por uma estrada bem mais estreita e dificultosa devido à corrupção do mundo. À testa da fila vai o Divino Mestre, de pés nus, com a cabeça coroada de espinhos, como um corpo coberto de sangue e carregando pesadíssima cruz. Só um punhado de pessoas o seguem, e essas são efetivamente corajosas. Quanto às restantes, ou a sua voz não chega até elas devido aos tumultos do mundo, ou então não se tem coragem de segui-lo na pobreza, na dor, na humilhação e nas outras cruzes, que todos os dias da vida é obrigatoriamente necessário carregar com ele. À vossa esquerda tendes o partido do demônio. À primeira vista, este é mais numeroso, mais esplêndido e atraente do que o outro. A elite dos indivíduos corre atrás dele, acotovelando-se, apesar dos seus serem caminhos largos e espaçosos, devido aos multidões que por lá passam como torrentes. É uma estrada toda coberta de flores, rodeada de diversões e prazeres, coberta de ouro e de prata. À direita, o pequeno rebanho, que segue Jesus Cristo, fala só de lágrimas, de penitência, de oração e de desprezo do mundo. Os mundanos, pelo contrário, para se encorajarem a perseverar nas suas maldades sem escrúpulos, todos os dias gritam os seus slogans: a vida, vivamos a vida, paz, alegria. Comamos, cantemos, dancemos, divirtamos-nos. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Deus não nos proíbe o divertimento, por isso não seremos condenados. Nada de escrúpulos, portanto. Não morrereis. Na realidade, toda a perfeição cristã consiste nisso. A. Na firme vontade de tornar-se santo, se alguém quiser vir após mim. B. Na conversão, renegue-se a si mesmo. C. Na mortificação, tome sua cruz. D. Na ação,
e siga-me. O mistério da cruz é desconhecido pelos gentios, é repelido pelos hebreus e desprezado pelos maus católicos. Aquele que entre vós, que melhor souber carregar sua própria cruz, ainda que não saiba mais que o A e o B, é sem dúvida o mais sábio de todos. Escutai o grande apóstolo Paulo. Após a sua experiência mística, em que pôde conhecer de perto mistérios desconhecidos pelos próprios anjos, exclamou que não queria saber ou conhecer mais nada fora de Jesus Cristo e este crucificado. Alegra-te, pois tu, pobre homem inculto, ou tu, mulher, também sem qualquer preparação ou cultura. Se souberes carregar a cruz com alegria, sabereis mais do que qualquer professor da Sorbonne que não saiba sofrer assim como vós. Que grande honra ser desmembro de Jesus Cristo! Uma honra, porém, que exige também a nossa participação no carregamento da cruz. Se a cabeça é coroada de espinho, será que os membros quereriam coroar-se de rosas? Se a cabeça está escarrada e coberta de lama, a caminho do Calvário, será que os membros deveriam cobrir-se de perfumes num trono real? Quantos cristãos há verdadeiramente ingênuos? Julgam-se membros do Salvador e, pelo contrário, são os maiores traidores, porque enquanto fazem com a mão o sinal da cruz, no coração são inimigos. Vós sois o templo do Espírito Santo. Já o sabeis. E sabeis também que, como pedras vivas, devereis ser usados por este Deus de amor para a construção de Jerusalém celeste. Disponde-vos, pois, a ser talhados, cortados e cinzelados pelo martelo da cruz. Caso contrário, permanecereis pedras toscas, que não são utilizadas para nada, que são rejeitadas e repelidas para longe. Se, pelo contrário, não aceitardes sofrer com paciência e carregar a cruz com resignação, como os predestinados, tereis que carregá-la com murmurações e impaciência, como sucede com os condenados. Quer se queira, quer não, predestinados ou réprobos, todos deverão carregar a própria cruz de bom grado ou de má vontade. Escolhe uma das cruzes que vê no Calvário. Escolhe bem, escolhe sabiamente, já que sofrer como um santo ou como um penitente é necessário. Ou então terás que sofrer como um réprobo, sempre descontente. Isso quer dizer que, se não quiserdes sofrer com alegria, como Jesus Cristo, ou com paciência, como o bom ladrão, devereis sofrer forçosamente como o mau ladrão. Devereis beber até o fundo do cálice mais amargo, sem receberdes qualquer consolação da graça, e devereis carregar todo o peso da cruz, sem o auxílio poderoso de Jesus Cristo. Mais ainda, devereis até mesmo carregar o peso que o demônio inevitavelmente se encarregará de acrescentar à vossa cruz, devido à impaciência em que vos lançará, de tal forma que, depois de terdes sido infelizes na terra, como o mau ladrão, tereis ainda que ir juntar-vos a ele nas chamas. Fonte São Luís Maria Grignon de Montfort, livro Carta aos Amigos da Cruz. A cruz também está colada entre o cristão e o mundo. O cristão toma seu lugar ao lado do crucificado no Gólgota. Aceita o desprezo e o ódio do mundo, porque compreende que o melhor lugar para estar é ao lado dele. Os que a si mesmos se consideram mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6,11, já não veem qualquer atrativo no mundo e naquilo que no mundo existe, porque sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4,4. Se nós, mesmo sendo católicos, esperamos a aprovação do mundo, saibamos que não podemos andar segundo a vontade do Pai. A cruz tem um duplo efeito. Ela nos reconcilia com Deus e nos separa definitivamente de um mundo cujo príncipe é Satanás.
A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A cruz é o único lugar onde a santidade, a justiça e o amor de Deus foram satisfeitos para que o homem fosse salvo. A cruz é o lugar e o momento em que o problema do bem e do mal foi resolvido. Ela é o centro de toda a história do mundo. Diz a Sagrada Escritura: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Marcos 8,32. Um mundo sem cruz e sem o sinal da cruz salvadora de Jesus cairá facilmente numa ideia distorcida do cristianismo. Tornar-se-á em um cristianismo hedonista, e o Cristo tornar-se-á um Cristo do prazer. Quanto a este perigo, o apóstolo Paulo dá uma dura nos cristãos da comunidade de Gálatas, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante olhos, foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais na carne? Gálatas 3, 1, 3. O Espírito da cruz é uma graça de Deus. O Espírito da cruz é uma participação do próprio Espírito de nosso Senhor, levando sua cruz, pregado à cruz, morrendo na cruz. Nosso Senhor amava a sua cruz, desejava. Que pensava ele levando sua cruz, morrendo na cruz? Há aí grandes mistérios. Quando se tem o Espírito da cruz, entra-se na inteligência destes mistérios. Existem poucos cristãos com o Espírito da cruz. Vêem-se as coisas de modo diferente do comum dos homens. O Espírito da cruz ensina a paciência, ensina a amar o sofrimento, a fazer sacrifícios. Quando se tem o Espírito da cruz, ama-se o sofrimento. Fazem-se generosamente os sacrifícios que o bom Deus nos pede. Quer-se a vontade de Deus e a ama. Acha-se bom tudo o que Deus nos pede. Os santos queixavam-se muito a Deus que ele não lhes dava bastante sofrimento. Desejavam sofrer por quê? Porque no sofrimento se pareciam mais com nosso Senhor. Na vida de Santa Isabel da Hungria, é dito que depois de a terem despojado de todos os seus bens, ainda a expulsaram de casa. Quando viu que nada mais possuía, foi aos frades menores mandar cantar um Te Deum para agradecer a Deus por lhe ter tirado tudo. Tinha o Espírito da cruz. Ama mais ter menos do que mais. Ama mais estar embaixo do que em cima. Ama ser desprezado. É isso o Espírito da cruz. Logo que temos algum sofrimento, depressa dizemos: meu Deus, livrai-me disto, livrai-me disto, e fazemos novenas para nos livrar. É preciso amar um pouco mais o sofrimento e não pedir tão depressa para se livrar dele. É preciso ter um pouco mais de Espírito da cruz. É preciso pedi-lo. Tratemos de amar a cruz, de amar a vontade de Deus. Diz na Sagrada Escritura: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por causa de mim, a reencontrará. Mateus 10, 38 e 39. Hoje, infelizmente, temos que comprovar que muitos do alto clero estão renegando a cruz de Cristo para fazer a todos um Cristo moderno, sem cruz. O chamado Cristo voador é um Cristo suspenso no ar, mas sem o símbolo máximo da fé cristã, a cruz. Duas as experiências pelas quais Jesus passa: morte de cruz e a ressurreição. Uma não existe sem a outra. A Igreja não deve esconder o crucificado sem incorrer na acusação
de sentir vergonha da cruz do Senhor, e quem tem vergonha da cruz de Cristo se torna seu inimigo. Diz a Sagrada Escritura: pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. São Paulo afirma que sem ressurreição, a nossa fé seria vã. Porém, sem a cruz, ela nem existiria. Pois sem a cruz não haveria nem salvação, nem a aurora da ressurreição. O anúncio de uma ressurreição que não passasse pela cruz seria vazio. O túmulo está vazio porque antes alguém esteve lá dentro. Sem a cruz, o Senhor não teria vencido a morte, o inferno, o mundo, o pecado e o medo. Portanto, o Gólgota é a passagem obrigatória rumo à ressurreição. No momento em que estão rejeitando e escondendo Jesus crucificado, o símbolo maior do amor de Deus pela humanidade, estão deixando de pertencer à Igreja Católica para fundar uma nova seita com alguns atributos católicos. A vida de Jesus não acabou com o fracasso da cruz. Como diz a hierarquia da Igreja moderna conciliar, uma verdadeira blasfêmia, uma verdadeira e formal heresia. Fracasso da cruz? Pois diz na Sagrada Escritura: abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Apocalipse 13:6. Jesus na cruz de maneira alguma fracassou. Foi exatamente ao contrário. Foi a gloriosa vitória na cruz, o plano da salvação que se cumpriu. O Rei Jesus não disse, eu fracassei, mas disse, eu venci o mundo. João 16:33. A cruz não é um patíbulo de fracasso, mas um trono de glória. Resplandece a Santa Cruz, pela qual o mundo alcança a salvação. Pois diz a Sagrada Escritura: mas eles querem que vos circundeis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, 13 e 14. Era o Cordeiro de Deus que expiou na cruz o pecado do mundo. Sua morte constituiu o ponto central da história e da eternidade. Escreve São Paulo Apóstolo: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais, muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição. Seu Deus é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Filipenses 3, 17 e 19. Pela cruz de Cristo, o cristão torna-se cidadão dos céus. Sem ela, o ímpio torna-se cidadão do inferno. Diz a Sagrada Escritura: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não concebeu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 21, 23. São Cirilo, bispo de Jerusalém, declarou: a cruz é a coroa da vitória. Trouxe luz para os cegos pela ignorância. Libertou os escravizados pelo pecado. De fato, redimiu toda a humanidade. Portanto, não tenha vergonha da cruz de Cristo. Ao contrário, glorificai. Porque não foi meramente um homem que morreu por nós, mas o Filho de Deus, Deus feito homem. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, disse: o fogo sagrado do amor de Jesus nutre-se com o lenho da cruz. O doutor da Igreja, São Boaventura, afirmou: este é o preço de nossa redenção, saído daquela divina fonte, isto é, do íntimo do seu coração, para dar aos sacramentos da Igreja e o poder de conferir a vida da graça,
e se tornar para aqueles que vivem em Cristo uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nosso Senhor Jesus disse a Santa Matilde: pelo meu sangue venço a cólera do meu Pai e reconcilio o homem com o seu Deus. Isso se realiza principal e especialmente no santo sacrifício da Santa Missa. O seu sacrifício na cruz torna-se presente pela Santa Missa. Por isso, o preciosíssimo sangue de Cristo corre na Santa Missa como se saísse das chagas de Jesus na cruz do Calvário. Todos os exercícios, todas as devoções e todas as homenagens não podem igualar o sublime sacrifício eucarístico que atualiza de uma maneira não cruenta, mas com o mesmo valor real, o sacrifício de Cristo na cruz. A igreja militante é a igreja da cruz, do combate e da luta. E quando a cruz se tornar mais pesada, esta será, sem dúvida alguma, a hora mais preciosa. O sacrifício da cruz é o ápice de toda a obra redentora. Como uma nova estrela de Belém, que guiou os reis magos até o menino Jesus, a cruz indica o caminho da salvação para a humanidade redimida, atraindo-a a fazer o bem e a evitar o mal. Não existem facilidades na fé cristã. Se a vida de Cristo foi dor, sofrimento, humilhação e dificuldade, e ao mesmo tempo força e superação, também a nossa deve ser ornada de um espírito forte que seja capaz de vencer as proposições pecaminosas deste mundo. Ter a consciência de que os sofrimentos deste mundo para nós não são em vão é mais do que cultivar em nosso coração a esperança da vida eterna. É, sobretudo, permanecer paciente na tribulação. Romanos 12, 12. Com efeito, Jesus nunca nos disse que seria fácil segui-lo ou tornar nossa cruz para fazer a sua vontade. Diz a Sagrada Escritura: meu filho, se encontrares para o serviço de Deus, prepara tua alma à aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, não te perturbes no tempo da infelicidade. Eclesiástico 2, 1, 2. Aquele que quer seguir a Jesus, que quer vir após ele, deve olhar, sobretudo, para o símbolo máximo do cristianismo, a cruz. Não existe cristianismo autêntico sem sofrimento, sem doação, sem entrega, sem sacrifício, sem dor, sem cruz. Jesus não morreu por nós em vão. Além de remir a humanidade por meio da crucifixão, disse: vai e fazes tu o mesmo. Lucas 10, 37. É preciso que nós, como imitadores de Jesus, tomemos dia após dia a nossa cruz pela causa do reino de Deus. Diz São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja: a cruz salvou e transformou o mundo, expulsou o erro, introduziu a verdade, tornou a terra em céu e os homens como anjos. Estamos diante de uma sociedade que mascara de maneira horrenda os princípios mais nobres de nossa fé. Primeiro vemos um relativismo que nada estabelece como certo, para o qual, como a própria expressão já diz, tudo é relativo. Nesse abismo de incompreensão e dúvida, o homem cai na rede da sua própria ignorância e acaba por ofender a Deus com seus pecados. É um ataque visível à cruz de Cristo. A nossa sociedade moderna está olhando para Jesus crucificado no alto do Calvário e, não obstante, observe sua tristeza e suas dores, prefere-lhe dizer que não crê na sua verdade e que tudo aquilo que ele sofreu por nós não passa de fábula ou história barata. Em um mundo onde é sempre procurado o caminho mais fácil para a obtenção de bens e de graças, a realidade da fé católica é muitas vezes contrariada e atacada. Isso é muito duro. João 6,60. Exclamavam os fariseus naquele tempo.
A quem então incomoda a cruz? Ainda hoje, como há 2000 anos, habituados a ver os sinais da realeza no sucesso, na fama, na força, no dinheiro ou no poder, temos dificuldade em aceitar um tal rei, um rei que se faz servo dos mais pequeninos, dos mais humildes. Um rei cujo trono é a cruz. E todavia, como ensinam as Escrituras, é assim que se manifesta a glória de Cristo. É na humildade da sua vida terrena que ele encontra o poder de julgar o mundo. Para ele, reinar é servir. E aquilo que nos pede é segui-lo por este caminho. A pessoa batizada sabe que sua decisão de seguir Cristo pode acarretar-lhe grandes sacrifícios, às vezes até mesmo o da própria vida. Mas como nos recordou São Paulo, Cristo venceu a morte e arrasta-nos através de si na sua ressurreição. Introduz-nos num mundo novo, um mundo de liberdade e felicidade. Ainda hoje temos muitos vínculos com o mundo velho, muitos medos que nos mantêm prisioneiros, impedindo-nos de viver livres e felizes. Deixemos que Cristo nos liberte deste mundo velho. A nossa fé nele, vencedor de todos os nossos medos e misérias, faz-nos entrar em um mundo novo. Um mundo onde a justiça e a verdade não são objeto de burla. Um mundo de liberdade interior e de paz conosco, com os outros e com Deus. Tal é o dom de Deus nos faz no nosso batismo. O mundo tem horror à cruz. Escandaliza-se o mundo. Diz a Sagrada Escritura: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. 1 Coríntios 1, 18. A cruz é uma força divina. Como desprezar o lenho pelo qual fomos salvos? Não cessarei de venerar a matéria através da qual chegou a minha salvação, diz São João Damasceno. A cruz deve ser objeto de nossa adoração. Nela é derramado o sangue preciosíssimo do Redentor, sangue que é derramado pela nossa salvação. Nela todos os sofrimentos dos homens se encontram, enquanto estes esperam, confiando na vitória da ressurreição, a implacável justiça do Altíssimo. Nela se encontra o alívio das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Nela se encontra a gratidão de todos os que hoje conhecem a verdade e dão testemunho dela. Poucas festividades têm um significado tão antagônico ao espírito do tempo em que vivemos, quanto a festa da exaltação da Santa Cruz, na qual nós celebramos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo no sagrado lenho da cruz. O lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Precisamente no momento mais doloroso. Precisamente quando ele parecia ter sido derrotado. No auge do sofrimento, no ápice da dor. Porque do tronco da cruz brotou a vida, assim como a morte nasceu do trono da árvore do Éden. Exaltamos a Santa Cruz, porque nela reconhecemos o instrumento da nossa salvação. Reconhecemos que foi nela que nosso Senhor imolou-se em favor de nós. No mundo da autossuficiência, no qual vivemos, pode soar humilhante este reconhecimento de que precisamos de alguém. Mas ele precisa ser feito. Nosso Senhor é-nos necessário, e foi necessário o sacrifício da cruz para satisfazer a majestade infinita de Deus, ofendida pelos nossos pecados. A cruz significa que Deus é sempre maior do que nós, os homens, e, sobretudo, que a vida é mais forte que a morte. Os santos da Igreja não temem em dizer que a Santíssima Mãe de Deus foi a primeira pessoa a exaltar o lenho da cruz. Após assistir o santo sacrifício da cruz, vendo seu diletíssimo filho padecer injustamente, esta santa mulher voltou ao instrumento que tanto lhe causara dor e o bendisse, por ser sinal de salvação para todos os homens manchados pela culpa original. Uma espada transpassará a tua alma, disse Simeão a Maria. Lucas 2,35.
No Calvário, a profecia se cumpria. Narra São João que um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. João 19:34. Ali uma lança abria o lado de Jesus. Ali uma espada transpassava a alma de Nossa Senhora. Muitas outras dores padeceu ainda esta boa mãe. Por isso recebe o título de Nossa Senhora das Dores. Na fuga da Sagrada Família para o Egito, na perda e encontro do menino Jesus no templo, na noite da agonia de Nosso Senhor. Por isso entregamos a esta piedosa mulher os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Ela é aclamada pela ladainha como consoladora dos aflitos. A cruz é uma força divina, diz São Paulo. Nós que sofremos hoje neste vale de lágrimas, confiemo-nos à proteção da Virgem das Dores, para que sejamos aliviados pelo instrumento que ela tão amorosamente exaltou, a Santa Cruz. A exaltação da Santa Cruz é também um convite para que redescubramos o valor do sofrimento, porque por meio dele tornamo-nos imitadores do homem das dores, como ele expressamente pediu. A salvação vinda da cruz, que exaltamos, passa pelo estreito caminho de sabermos tomar a nossa própria cruz a cada dia e seguir a Cristo. Isso também deve ser exaltado. Afastemo-nos do hedonismo do mundo moderno de hoje. Sejamos gratos a Deus por Ele ter nos demonstrado tão grande favor. E confiantes, suportemos as tribulações dessa vida, com os olhos fitos no alto, onde um dia esperamos ser recebidos. E rezemos para isso. Por aquele que derramou o seu sangue por nós. Ave Crux, espés única. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.